Apoio. Hífen Corretora de Seguros. Protegendo o seu sonho. Gratitude Engenharia. Inspirar vidas. Transformar histórias. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai! Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Primeiro, vamos lá. Como é que se deu essa troca de comando, né? Depois da derrota, a diretoria se reuniu para avaliar a continuidade do Henderson. E acreditem, Eduardo Freeland foi contra a demissão. Vocês acreditam nisso? Eduardo Freeland queria manter Henderson Moreira. Baseado em quê? O time que há 7 jogos não ganha fora de casa. O time que vem de 4 jogos sem vencer. O time que tomou 3-1 de maneira inapelável para o Chapecoense, que era um time que estava ali no limiar da zona de rebaixamento para a 3ª divisão. Um time que tomou 2 gols em 5 minutos em casa contra o Operário, que suou sangue, capinou sentado para conseguir um empate contra o vice-lanterna do campeonato em plena Fonte Nova. Um time sem padrão de jogo, um time sem uma escalação definida, um técnico completamente perdido, baseado em que Eduardo Freeland queria manter Henderson Moreira. Depois não quer que a gente fique dizendo que a amizade foi preponderante, né? Para a manutenção do Henderson, para a vinda e para a manutenção. Então o Eduardo Freeland ele não queria demitir o Henderson. E também não é correto dizer que o Barroca veio por conta da amizade com o Freeland. O Freeland foi voto vencido porque Belintani, o presidente Belintani, foi intransigente e radical. O Belintani estava de saco cheio e falou, não, vai mudar. Então o Belintani, que tinha entregue as chaves do futebol para o Freeland, nem o Belintani, que a gente sabe como é, né? É devagar, quase parando, que é omisso na maioria das vezes, mas parece que ele aprendeu com a sucessão de lambanças nessa questão de condução de treinador nas últimas temporadas do Bahia, especialmente campeonatos brasileiros, né? Sempre que ele pagou para ver, ó, demorou para demitir Roger Machado, demorou para demitir Mano Menezes, e deu no que deu, né? E deu no que deu. Então, finalmente parece que ele tomou consciência e deixou o Freeland falar, mas falou, não, meu irmão, ó, beleza, entendo aí. Freeland veio com aquela coisa, né? Pô, faltam só 6 jogos, é arriscado, não sei o quê, não quiseram. O nome do português, o Bruno Lopes, ele foi cogitado, mas foi rapidamente descartado, né? A avaliação do Bahia que é um treinador de futuro, é um cara que vai continuar no Bahia para o projeto do City, é um treinador de um modelo de jogo arrojado, de futebol agressivo, de um futebol ofensivo, mas consideram que ainda não é o momento, né, que seria muito arriscado, faltando tão pouco tempo, né, colocar um treinador que não tem essa casca, que não tem essa maturidade para lidar com o elenco, com tantas cobras criadas, para lidar com essa pressão da torcida. Então, descartaram logo essa possibilidade. E aí, no análise de mercado, né, o primeiro nome, um dos primeiros nomes logo que vieram e que foi bem aceito por todos, foi o nome do Eduardo Barroca, que foi sugerido pelo João Paulo. O João Paulo, o gerente de futebol, foi quem sugeriu o Barroca. Eles trabalharam juntos no Atlético de Goiás, inclusive nessa campanha vitoriosa do Barroca no Atlético de Goiás, né, do acesso, em 2019. E o João Paulo colocou o nome do Barroca na mesa, e aí foi consenso, porque o Freeland já tinha trabalhado com ele no Botafogo, isso aí sim condiz com a realidade de fato. E o Belintani também achou um bom nome, e aí o Barroca estava desempregado, não tiveram maiores dificuldades para chegar a um acordo, né? E a escolha do Barroca tem muito com esse lance da necessidade, né? Desse contexto complicado, faltando poucas rodadas, e você só poder oferecer 6 jogos para um treinador sem perspectiva nenhuma de continuidade, porque a gente sabe que ano que vem o Bahia vai estar com o Grupo City, e o Grupo City que vai ter toda a autonomia para escolher um treinador para conduzir um projeto de médio e longo prazo.
O treinador do Bahia para o ano que vem não vai ficar aqui só 6 meses, um campeonato brasileiro. O campeonato baiano é o cara para iniciar esse projeto de reconstrução, vamos dizer assim, do futebol do Bahia, tá? Vamos lá, o que é que eu achei? Eu achei que o Bahia, vocês sabem de como eu sou crítico, de como eu sou relutante a grande maioria das tomadas de decisão do Departamento de Futebol do Bahia. Mas eu achei que a saída do Freeland, apesar do Freeland ainda não, apesar a saída do Enderson, ainda que, na minha opinião, tardia, mas pelo menos quando resolveram tomar a decisão, o Bahia agiu rapidamente, né? Não deixou o time sem treinador. Aí sim eu acho que seria uma temeridade colocar o Bruno Lopes sem convicção, de maneira interina, sabe? O Eduardo Barroca, querendo ou não, é um treinador já experimentado. Claro, não é o treinador dos sonhos de ninguém, não é o meu treinador, mas eu acho que para essa contingência, para esse tiro curto, e para o objetivo do Bahia, que não é nem um pouco espetacular, a gente vai precisar ganhar 3 jogos dos 6 que faltam, ou menos, para garantir o acesso. Então, eu acho que o Eduardo Barroca foi, dentre as escolhas possíveis, uma decisão acertada.